Viva, nos próximos minutos vamos estar à conversa com Catarina Martins, cabeça de lista do Bloco de Esquerda para as Europeias de 9 de junho, a quem agradeço a disponibilidade para aqui estar. Bem-vinda. Deixe-me, se calhar vou provocá-la e vou recorrer aqui à sua experiência como pivô durante os 4 anos da Geringonça, a aliança técnica dos últimos anos entre o PPE, socialistas e democratas e os liberais, poderá desta vez alargar-se à esquerda unitária europeia e à esquerda nórdica verde, de que o Bloco de Esquerda faz parte, por força dos resultados, daquilo que forem os resultados eleitorais de junho. Eu estou a perguntar-lhe isto para lhe perguntar sobre uma grande coligação das famílias políticas europeias para travar a designada direita radical. Bem, muito obrigada. Primeiro, gosto muito de aqui estar. Foi feita uma grande coligação na União Europeia no início deste mandato, que está agora a acabar, que na verdade até incluiu os verdes e que fizeram um acordo com a direita tradicional, com os liberais, com os sociais-democratas, ou seja, o grupo onde estão os socialistas portugueses. E o que aconteceu foi que depois, ao longo do mandato, foram acabando sempre por ir cedendo à extrema-direita. E o que nós vemos neste momento é, por exemplo, Ursula von der Leyen, que é a Presidente da Comissão Europeia, a negociar já com a extrema-direita a sua manutenção na Comissão Europeia e o que serão os próximos cargos institucionais. Portanto, eu diria que, pelo contrário, acho que aquilo a que estamos a assistir é que quem achou que com a direita travava a extrema-direita acabou a ver-se envolvido numa armadilha que inclui a extrema-direita. Eu julgo, aliás, que tanto os verdes como os sociais-democratas devem pensar bem no que andaram a fazer neste mandato. Os liberais também. Eu bem sei que a Iniciativa Liberal está muito aflita e já se afastou do governo da Holanda, mas na verdade são os liberais na Holanda que fazem parte do governo que é liderado pela extrema-direita holandesa e, portanto, a ideia de que com a direita se travava a extrema-direita provou-se na Europa falsa. Nós precisamos é de uma esquerda e de uma esquerda forte. Já aí falou de Ursula von der Leyen, que abriu recentemente essa porta a uma colaboração com o grupo dos conservadores e reformistas, da ECR, que inclui partidos radicais, como o espanhol Vox. Vê aqui por parte do PPE, do Partido Popular Europeu, e da recandidata à liderança da Comissão Europeia, uma posição de que, se não podes combatê-los, junta-te a eles. PPE de que, por exemplo, a AD faz parte, não é? Bem, PSD e CDS fazem parte do PPE, como o partido de Ursula von der Leyen na Alemanha. Dizer o seguinte, eu acho que este é um caminho muito perigoso. Custa-me particularmente que estes partidos estejam a associar-se à extrema-direita. Custa-me particularmente que uma mulher Presidente da Comissão Europeia o faça. Eu lembro, por exemplo, que o Vox, que a Susana falava, que faz parte desta família com que estão a negociar, o Vox tem uma política agressivamente contra as mulheres. Ou seja, as leis que existem para proteger as vítimas de violência doméstica, as mulheres vítimas de violência de género, são um dos maiores alvos que o Vox tem em Espanha. Este é um grupo que é mesmo agressivo contra os direitos, liberdades e garantias, que nos seus países luta contra os direitos das pessoas LGBT, ou seja, estamos a falar de um grupo que ataca diretamente direitos humanos e é com esse que a direita está a negociar. Dito isto, eu, enfim, lembrava que PSD e CDS também votaram contra que a interrupção voluntária da gravidez fosse um direito fundamental das mulheres na União Europeia. Em Portugal esse direito existe e ainda bem, foi assim que evitámos as mortes de muitas mulheres ao longo destes anos, noutros países da Europa não. Há muitas mulheres que continuam a morrer por abortos clandestinos em vão de escada e que a direita europeia, incluindo a portuguesa, esteja do lado de quem acha normal que na Europa se viva ainda em tantos sítios este verdadeiro ataque aos direitos das mulheres preocupa-me imenso. E já vamos voltar, aliás, a esse assunto. O não é não da AD em Portugal é um talvez do PPE à extrema-direita. É isso que está a dizer? O PPE está a ceder completamente à extrema-direita. E, veja, quando eu vejo os debates e quando eu vejo o cabeça de lista da AD, o Sebastião Bugalho, a dizer que o Pacto das Migrações é mau, mas votaram e fizeram o Pacto das Migrações, desse ponto de vista, devo dizer que Marta Temido e o Partido Socialista estão na mesma situação. Dizem que o Pacto das Migrações é mau, mas votaram. Foi uma cedência completa à agenda da extrema-direita. O que a agenda da extrema-direita diz é: vamos gastar milhares de milhões de euros europeus
e entregá-los à Turquia ou à Líbia para apanharem imigrantes no Mediterrâneo e mandaram-nos para campos de detenção, são autênticos campos de concentração, onde, aliás, estão a atuar as máfias de tráfico de mão de obra e as máfias que até têm trabalho escravo. E, enfim, em vez de usarmos esses milhares de milhões de euros para termos canais seguros de entrada na União Europeia e garantirmos integração Acha que o e Pacto das segurança. Migrações é reversível ou agora, enfim, O que eu acho é que nós temos que saber o que é que achamos que se os direitos humanos são para valer. Não há direitos humanos mais ou menos. Ou seja, nós não dizemos que há pessoas com direitos humanos mais ou menos. Não. Ou respeitamos o direito internacional dos direitos humanos ou não. Quando o Pacto das Migrações diz que alguém que tem direito a asilo na União Europeia pode ficar na situação de nem sequer conseguir provar a sua situação e ser mandada para trás sem nunca ter conseguido mostrar porque é que tem direito ao direito de asilo, a União Europeia está a falhar, eu julgo que naquilo que faz com que as pessoas percebam que a Europa é um espaço importante de paz e no mundo. Porque a União Europeia, a sua raiz, vem de todas as alianças que foram feitas depois da Segunda Guerra Mundial para haver paz, para haver multilateralismo, para se perceber a importância do direito internacional, para se combater os crimes de guerra, e de repente estamos numa situação de um enorme eurocinismo, em que a União Europeia está a perder credibilidade interna e aos olhos do resto do mundo, porque não é capaz de dizer nada sobre o genocídio que se passa em Gaza, porque acha normal que o Mediterrâneo seja a fronteira mais mortífera do mundo, porque, enfim, mesmo questões basilares que saíram depois da Segunda Guerra Mundial, depois de todas estas conversações como o direito ao asilo, não são respeitadas. Nós recebemos mas 8 milhões... na questão das migrações, como é que a União Europeia, tendo um pacto das migrações neste momento aprovado, como é que esta entrada de migrantes pode ser ou não controlada? Ou como é que se passa pela integração? É isso? Sim, repare, nós recebemos 8 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, e muito bem. A União Europeia recebeu 8 milhões de pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia e fez muito bem em recebê-las. Se nós não somos capazes de receber o número mais pequeno que vem, por exemplo, da guerra da Síria, isso chama-se o quê? Chama-se racismo, chama-se xenofobia. Não há nenhuma razão para a União Europeia não ser capaz também desse esforço. E a questão é que as fronteiras da União Europeia são muito controladas. A União Europeia é uma fortaleza. É por isso que o Mediterrâneo é a fronteira mais mortífera do mundo, o que nos devia envergonhar, aliás. O nosso problema não é se as fronteiras são fechadas ou se são abertas. É se existe integração ou não. Se as pessoas não têm integração, se as pessoas não têm acesso à língua, no caso de Portugal, se não sabem falar português, se não conhecem como é que funciona o país, quais são os seus direitos, as pessoas ficam nas mãos das máfias fornecedoras de mão de obra que fazem com que as pessoas trabalhem 15 horas por dia por 400 euros. Isto é que não pode ser. Nós precisamos que as pessoas sejam integradas, conheçam a língua, conheçam os seus direitos e que sim, trabalhem aqui, mas com as condições que nós queremos que toda a gente trabalhe. Portugal tem uma nova agência para a integração e imigrantes que demora, de resto, a mostrar resultados. Pelo contrário, a percepção das pessoas é que o processo de legalização dos imigrantes foi piorando e está um pouco à vista. Há arrependimento do Bloco de Esquerda em ter apoiado a extinção do CEF? Não, eu acho verdadeiramente vergonhosa a forma como a incompetência e a negligência em relação ao funcionamento da AIMA. Porque houve 2 anos para preparar o processo e ele não foi preparado. Primeiro sobre o CEF. O CEF acabou na sequência, como sabemos, de uma situação terrível, de um assassinato de um cidadão, e acaba com uma lógica que toda a gente percebe, que é os polícias não devem estar a fazer trabalho de administrativos e os administrativos não devem estar a fazer trabalho de polícias. Ou seja, hoje em dia, as forças de segurança tomam conta das fronteiras, combatem o tráfico de seres humanos, é assim que deve ser, e depois há uma instituição administrativa que trata das papeladas, digamos assim. Pronto, e isto é o que tem sentido. Problema, o CEF já tinha 350 mil processos pendentes. Estes 400 mil processos que a AIMA tem pendentes não são todos da AIMA. É uma herança do CEF. Portanto, fazermos de conta que estava tudo bem com o CEF e que depois ficou mal também não é verdade. Agora, eu não percebo como é que em 2 anos para fazer esta transição não houve investimento para resolver o problema dos processos pendentes. Acho isto um desinvestimento e de uma incompetência, de uma irresponsabilidade absolutas. É incompreensível. Incompreensível. O Bloco de Esquerda vem propondo, eu já não sei se é desde 2018 ou 2019, E como é que isto uma se unidade de resolve? missão Sim. para regularizar a situação. Para as pessoas compreenderem. Como as pessoas para entrarem em Portugal têm uma série de
tem que cumprir uma série de requisitos. Tem que ter um visto, tem que, enfim, tem que mostrar até questões de cadastro no país de origem, cá, etc., para regularizar a sua situação. Às vezes ouço dizer as coisas mais inacreditáveis sobre portas abertas. As únicas portas abertas que há de entrada em Portugal são os dos vistos gold, que nós até corruptos condenados vendemos vistos gold. Mas em relação às pessoas, a estes processos de que falamos, de quem está a trabalhar cá, as pessoas têm que ter vistos, têm que provar questões até de cadastros criminais nos países de origem e cá. Portanto, há toda uma série de controlos administrativos que têm de ser feitos também. E o problema é que, como nunca houve pessoal para os fazer, E agora também não. agora também não. Portanto, o que nós temos defendido é que é preciso criar uma unidade de missão especificamente para resolver o problema dos processos acumulados, porque quem lá está não consegue lidar com tanto processo acumulado. É preciso decidir que se cria uma unidade de missão que durante X tempo, e nós achamos que até ao final do ano isso era possível, vai resolver os processos acumulados, que é para depois a agência poder funcionar normalmente. Porque quando a agência não funciona normalmente, as pessoas ficam na mão do tráfico de seres humanos. É preciso explicar, é preciso que toda a gente perceba isto. Estas pessoas estão cá a trabalhar, estão a fazer descontos para a Segurança Social. Algumas estão cá há anos e não conseguem regularizar a sua situação porque a agência está paralisada. Uma unidade, quando foi do Covid, foi possível criar unidades de missão para fazer vacinação, certo? Por exemplo, É com uma coisa enfermeiros. paralela a essa E, que... portanto, é preciso criar uma unidade de missão para regularizar os processos pendentes para depois podermos começar a ter uma situação normal, um tratamento normal das pessoas que estão cá a trabalhar. Vamos falar de habitação. O manifesto eleitoral do Bloco de Esquerda prevê novas regras europeias para a habitação, que incluem, por exemplo, a proibição dos vistos gold, que falou agora, limitações também ao arrendamento de curta duração, mas as famílias continuam muito sujeitas à subida das taxas de juro e da Euribor. Aí não há como mudar as regras. Há as taxas de juro e... Duas coisas diferentes. Sim. Essa até tem uma ligação clara com o programa que nós levamos nestas eleições europeias, para lá do que temos feito a nível nacional. Em primeiro lugar, a Euribor não é determinada pelo Banco Central Europeu e, portanto, é verdade que cada país pode fazer mais do que faz e o que nós temos proposto é que, através da Caixa Geral de Depósitos, haja taxas mais baixas, que até é um elemento, digamos assim, regulador da concorrência de mercado, que obrigaria os bancos a baixarem as taxas de juros. Portanto, a nível europeu não é possível Não, fazer já nada. lá vou a nível europeu mas isto para dizer que mesmo sem o nível europeu, Portugal pode fazer melhor. Também é bom não usarmos a Europa como desculpa para não fazermos o que podemos fazer. Mas a nível europeu, para nós é muito importante a atuação do Banco Central Europeu. Quando começou este surto inflacionista, que começou ainda antes da guerra da Ucrânia, com o aumento dos preços da energia, e depois puxou tudo, todos os estudos técnicos disseram que os preços estavam a subir, não porque as pessoas tinham poder de compra, não porque as populações estavam a comprar mais, mas porque quem fornecia os serviços estava a aproveitar o pós-Covid para alargar as suas margens de lucro. E, portanto, a inflação existia não porque as pessoas tinham muito dinheiro no bolso, mas porque quem tem o poder de impor preços estava a cobrar demais. O que é que faz o BCE? O BCE aumenta as taxas de juros, que é, em vez de lidar com o problema onde ele estava, que é quem fornece serviços, vai reduzir o poder de compra das pessoas, que nunca foi o problema, porque o poder de compra até já estava a baixar há alguns anos e, portanto, essa é uma dificuldade. Para países como Portugal, isto é muito grave, porque em Portugal há muita gente que tem taxa variável no banco, o que quer dizer que, mal o Banco Central Europeu aumentou as taxas de referência. As pessoas viram as taxas de juros aumentar, também porque o governo português não fez nada, e algumas pessoas ficaram a ter uma prestação que é o dobro. Estão a pagar o dobro da prestação da casa. É uma loucura. Então, e como é que se controla essa Nós achamos que o Banco ação do Central, BCE? sim, Sim. nós achamos que o Banco Central Europeu precisa ter escrutínio democrático. Ou seja, nós achamos que o mandato do BCE deve ser um mandato que pensa em mais coisas, não pensa apenas em inflação, mas pensa, por exemplo, também o pleno emprego na Europa, ou seja, a estabilização económica da União Europeia não é só preços, também é emprego e, portanto, queremos que esse mandato seja repensado, mas queremos, sobretudo, que o Banco Central Europeu tenha algum escrutínio democrático, porque não tem. Neste momento, o Parlamento Europeu faz uns relatórios sobre o que é a atuação do BCE, mas são os relatórios que são uma opinião. Não valem para nada. Ou seja, os relatórios do Não BCE vinculam. não vinculam, os relatórios do Parlamento Europeu sobre o BCE nem vinculam, nem fazem diretivas para o futuro, de maneira nenhuma. E o que nós achamos é que é preciso que as instituições democráticas da União Europeia tenham algum poder para discutir o que faz o BCE e para fazerem diretrizes sobre a ação do BCE, tendo em conta a situação na Europa em cada momento. Porque nós estamos a viver este absurdo de que, na verdade, quando nós dizemos que o BCE é independente, ele é independente das democracias, mas é dependente do sistema financeiro. E, portanto, o Banco Central Europeu, sistematicamente, faz escolhas
que servem o sistema financeiro. Aliás, o sistema financeiro tem tido lucros astronómicos e sempre a crescer e que prejudicam as populações. E, Portanto, portanto, o escrutínio democrático é o mínimo o dos Parlamento Europeu mínimos. devia ter um poder acrescido para escrutinar o Sim, BCE. é naturalmente algo que deve ser debatido também no equilíbrio de poderes com a Comissão Europeia, com o Conselho Europeu, mas sim, tem de haver escrutínio democrático de entidades democraticamente eleitas sobre o que faz o BCE. Não pode ser o sistema financeiro a mandar nas nossas vidas. Nós já tivemos uma crise financeira em que se resgataram os bancos todos e as pessoas, bem, que tinham idade para isso, lembram-se bem do que foi o tempo da Troika e de quanto sofreram. E continuamos sem mudar as regras do Banco Central Europeu. Ou seja, o Banco Central Europeu pode continuar a impor opções a todos os povos da Europa que jogam contra as nossas vidas, dão imensos lucros ao sistema financeiro e não fazem a economia europeia mais forte. Pelo contrário, fica cada vez mais vulnerável a sucessivas crises. O problema da habitação em Portugal é tão profundo que o Presidente da Câmara, e nisto noutra dimensão, o Presidente da Câmara de Lisboa veio agora esta semana dizer, não sabendo como resolver o problema dos sem-abrigo, pediu ajuda ao Presidente da República e também ao Governo. Há vários países europeus que estão com o mesmo problema. Como é que a Europa pode responder a este problema dos sem-abrigo? Que vai um bocadinho para além do problema da habitação, bem sei. Sim, Mas, sim, sim, a questão das pessoas sem abrigo é uma questão muito complexa, ou é na sua origem muito complexa, e normalmente precisa de intervenção não só de parte do direito à habitação, mas do parte do acesso a cuidados de saúde, e nomeadamente cuidados de saúde mental, e também de apoio social. E esses apoios têm de ser todos conjugados. Aliás, há um projeto internacional com resultados muito importantes, chamado Housing First, em que as pessoas têm acesso a uma casa com uma equipa técnica que as apoia nestas mais variadas dimensões para organizarem a vida. Acho que toda a gente percebe que uma pessoa que está sem abrigo nem sequer consegue arranjar um emprego que depois paga uma casa, porque não sequer tem uma morada para dar ao empregador, não é? Portanto, isto é uma situação muito complicada. O Bloco de Esquerda, quando teve responsabilidades na Câmara Municipal de Lisboa, conseguiu fazer duas coisas que Carlos Moedas aparentemente não consegue. Conseguiu, no momento do Covid, que foi mesmo muito complicado, em que de repente muitas pessoas perderam a casa e chegaram a Lisboa sem casa, e que era preciso acolher as pessoas, fazer acolhimento de emergência. Eu não compreendo como é que na altura foi possível fazer acolhimento de emergência a tantas pessoas e a Câmara de Lisboa não consegue fazer acolhimento de emergência, por exemplo, a quem está na Igreja dos Anjos. Acho incompreensível, tendo a nossa experiência até de atuação. E, portanto, aqui acho que há uma vontade da Câmara Municipal de Lisboa de deixar um problema social como uma ferida aberta na cidade, que eu acho muito preocupante. isso está para lá do Parlamento Europeu e Não, da União Europeia. há uma parte que está no Parlamento Europeu. Os projetos como o Housing First têm financiamento europeu. Aliás, nós achamos que esse financiamento deve ser reforçado. São projetos de solidariedade na Europa. E depois há o problema do modelo de economia. Porque o aumento de pessoas sem abrigo já não tem tanto a ver com esta situação que era tradicional em Portugal das pessoas sem abrigo que misturava condições de saúde e saúde mental, condições de adição, condições sociais. Neste momento há muita gente que até trabalhando a tempo inteiro, não tendo questões pessoais mais complicadas, não consegue ter uma casa e está a dormir na rua. Portanto, isto é o modelo de economia. Nós temos uma economia baseada em baixos salários e com preços de habitação absolutamente especulativos e impossíveis. E, portanto, é preciso mexer no modelo da economia. Portugal não pode ser um resort. Nós temos que ser muito mais do que um resort. Acho ótimo que Portugal tenha turismo, é um país belíssimo, mas uma economia não vive assim. Nós precisamos ter uma política industrial, nós precisamos ter investimento em setores muito qualificados e em setores que tenham emprego qualificado, puxar pela economia como um todo, e para isso é preciso capacidade de investimento e é preciso capacidade dos Estados de decidirem áreas de investimento prioritárias e de fazerem esse investimento. E aí as regras de governação económica da União Europeia, por um lado, e as regras de mercado único, por outro lado, muitas vezes dificultam a ação dos Estados e devem ser combatidas. Nós sempre dissemos isto. Estas regras de governação económica que impedem o investimento, as regras de mercado único que impedem os países de decidir que precisam, neste momento, daquele caminho para desenvolverem a sua política industrial, para terem mais qualificação, foram regras que estavam em vigor durante a crise financeira e criaram imensos problemas aos países. Na crise do Covid, com o que já se tinha aprendido com a crise financeira, estas regras foram imediatamente suspensas, porque se percebeu que as regras da União Europeia impediam os países de se apoiarem a si próprios, digamos assim. O que não tem nenhum sentido é querer agora repor-se a estas regras para pior com o atual programa de governação económica, que faz com que ainda haja menos capacidade de investimento dos Estados, mais poder da Comissão Europeia a dizer o que é que cada Estado pode ou não fazer e, portanto, regras que já provaram
que não servem para nenhuma crise, estarem a ser impostas, em pior, quando ainda temos uma inflação em curso, temos uma guerra na Europa e temos uma crise climática a que responder, é um absurdo. É um absurdo e é preciso lutar contra elas. E aqui, mais uma vez, eu devo dizer que tanto o Partido Socialista como o PSD, como o CDS, enfim, todos quiseram, os liberais, não tinham lá a Iniciativa Liberal, mas aquele grupo, todos quiseram estas regras da governação económica. São regras que efetivamente prejudicam a vida em Portugal e fazem de nós um país de baixos salários e habitação cara. E é também contra isso que nós vamos a estas eleições, porque achamos que podemos fazer muito melhor. Falou aí da guerra na Europa. Acha que estamos cada vez mais perto de ver tropas da União Europeia ou da NATO na Ucrânia? A União Europeia não tem tropas, os Estados da União Europeia Uhum. têm tropas, a maior parte dos Estados da União Europeia fazem parte da NATO. E no momento em que essas tropas entrarem na Ucrânia, nós estamos a falar de uma escalada de guerra para uma guerra nuclear. Mas é que já não é uma tese, não é? Já não é uma coisa em abstrato. É porque o presidente francês, por exemplo, tem falado disso. Por isso, mas por isso é que é preciso ver as consequências até ao fim, porque é muito fácil dizer que se vai fazer e não explicar quais são as consequências até ao fim. As consequências até ao fim da entrada da NATO na Ucrânia é uma escalada de guerra para guerra nuclear. A União Europeia precisa de apoiar a Ucrânia para a Ucrânia se poder defender. Como é óbvio, nós não podemos dizer que a Ucrânia tem direito ao seu território, à sua autodeterminação e depois deixarmos a Ucrânia em defesa perante uma invasão. Mas tem de claramente apostar em dois lados. Dar o apoio à Ucrânia para a Ucrânia se defender por um lado e, por outro lado, ser também capaz de começar um caminho de negociação para a paz. Porque vai ser preciso uma conferência de paz para a paz na Ucrânia, que tem como condição, claro, a retirada das tropas russas, que deve ser negociada. O presidente Zelensky, no princípio da guerra, punha em cima da mesa a possibilidade da neutralidade da Ucrânia como um campo negocial para ter a paz. A União Europeia nunca se apresentou como mediadora desse caminho e fez mal, porque, enfim, esteve sempre muito subalternizada pelos interesses norte-americanos em tudo isto. Nós vemos como, do ponto de vista norte-americano, a situação está cada vez mais complexa. Pode haver uma vitória de Donald Trump. A União Europeia precisa de autonomia estratégica e só a União Europeia, julgo eu, é que teria credibilidade no campo internacional para pôr em cima da mesa um caminho para a paz, com a retirada das tropas russas, com a possibilidade da neutralidade da Ucrânia, para que essa paz fosse alcançada. E isso tem de ser feito, não deixando naturalmente de apoiar a Ucrânia face à invasão. A comissária europeia Elisa Ferreira dizia há umas semanas, aqui mesmo neste estúdio, ao programa Hora de Verdade da Renascença e do Público, que essa proposta do presidente francês Macron de tropas na Ucrânia, em acontecendo, iria destruir a coesão interna da União Europeia. Que posição, por exemplo, é que deve ter o governo português se esse dia chegar? A França é uma potência nuclear. Se a França entra em guerra diretamente na Ucrânia com outra potência nuclear, que é a Rússia, está a pôr em causa não é o desenho institucional da União Europeia, está a pôr em causa a nossa vida, todos nós. Às vezes as pessoas, choca-me imenso a forma como responsáveis políticos falam da guerra como se fosse um jogo no sofá, como se estivessem a jogar PlayStation. Isto não é PlayStation, isso é as nossas vidas. E aqui só há dois caminhos militares na guerra. Ou é a destruição completa da Ucrânia ou é uma escalada nuclear. Os dois caminhos são inaceitáveis. E, portanto, o que a Europa tem de fazer é concentrar-se nos únicos caminhos possíveis. Apoiar a Ucrânia na sua defesa e negociar um caminho para a paz. De preferência antes de novembro, antes das eleições nos Estados Unidos. Até porque, como nós sabemos, há uma aliança direta entre Donald Trump, Vladimir Putin e a extrema-direita europeia. A extrema-direita europeia, hoje em dia, enfim, faz umas votações de apoio à Ucrânia, mas nós não nos vamos esquecer que a extrema-direita europeia é financiada pelo Vladimir Putin. Houve, aliás, escândalos, foram públicos acordos, pelo menos com Salvini em Itália, com Le Pen em França, com a AfD da Alemanha, com a extrema-direita austríaca, todos amigos com quem André Ventura gosta de tirar fotografias, todos eles têm fotografias com Vladimir Putin. São todos putinistas. São todos o maior perigo para a Europa. São a maior ameaça geoestratégica para a Europa. É esta aliança da extrema-direita internacional. E, portanto, sim, o único caminho responsável da União Europeia é, enquanto apoia a Ucrânia, começar a fazer um caminho para a paz. Uma última questão. O Parlamento Europeu, aliás, já falou disso há pouco, não aproveitei a deixa para lhe poder fazer esta pergunta no fim. O Parlamento Europeu aprovou
uma resolução que pede que o direito ao aborto seja consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A resolução foi aprovada com 336 votos a favor, 163 contra, 39 abstenções. Uma decisão histórica que foi apoiada sobretudo pelos partidos ao centro e da esquerda. Vê com bons olhos que a União Europeia um dia possa fazer o mesmo com a eutanásia ou com a morte medicamente assistida? Os direitos das mulheres estão em ataque na União Europeia. E a extrema-direita está a atacar os direitos das mulheres e os direitos das minorias. Eu não quero comparar o que são incomparáveis, até porque há posições diferentes. Eu tenho um enorme orgulho na lei portuguesa. Aliás, prova-se com as notícias que vemos nos últimos dias da Holanda, como a lei portuguesa é muito melhor, porque nunca permitiria situações como a que são descritas noutros países. Agora, quando nós falamos de direitos de mulheres e direitos de minorias, é de outra coisa que estamos a falar. E neste momento, na União Europeia, há regimes que atacam diretamente os direitos das mulheres, há regimes que atacam diretamente os direitos das minorias, ou seja, onde os direitos humanos não valem. E uma Europa que se diz que é de valores tem que fazer valer esses valores. Ou então perde toda a credibilidade interna e externa. Ou as mulheres são para ser respeitadas, a sua saúde e o seu corpo é para ser respeitado em toda a União Europeia, ou não nos falem de direitos humanos, porque claramente isso não está a acontecer. Eu acho que PSD e CDS terem votado contra que as mulheres tenham acesso ao aborto seguro na União Europeia, profundamente chocante. Acho mesmo profundamente chocante, até porque contrasta com a realidade portuguesa, onde se percebe que as mulheres devem ter direito aos cuidados de saúde que precisam, todos eles. Então, mas e em relação à eutanásia, era a provocação que eu tinha para lhe fazer. A prazo, a União Europeia. Não, isso não está em Não? cima. Não. Como digo, acho que é um tema diferente, que precisa de debates. Temos muito orgulho na lei portuguesa, que foi debatida ao longo de mais de 2 décadas, que é uma lei muito equilibrada, muito prudente. Aliás, prova-se por comparações com outros sítios do mundo que nós tínhamos razão em querer uma lei tão prudente, tão tolerante, mas tão prudente. E o que precisamos, aliás, é que essa lei seja regulamentada para todas as pessoas serem respeitadas nos momentos de maior sofrimento, mas, como digo, com toda a prudência que tem a lei portuguesa e que, infelizmente, não vejo em todos os países. Acho que disso Portugal, e bem, pode ensinar que é o significado da tolerância com toda a prudência. Agradeço a Catarina Martins, com quem estivemos à conversa, é cabeça de lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias. Já se sabe que são a 9 de junho.